Teatro romano há muitos na Europa, na coleção especial para os europeus ver. Éfeso e outros lugares, pode ver que os teatros estão construídos em áreas naturais. As arquibancadas estão construídas em áreas naturais. Os romanos evoluíram a questão arquitetônica e começaram a fazer teatro em qualquer lugar, simplesmente construindo colunas, construindo arquibancadas, certo? E temos um exemplo de um teatro romano clássico. Não temos colina, não temos nada, simplesmente construíram lugar para arquibancada. Por favor, avancem assim, está todo mundo na sombra. E o material de construção na terra de Israel é muito fraco. Nós temos, só na parte sul temos granito, e mármore não temos. Então a base é usado pedra de areia. Temos muita pedra de areia na região, areia petrificada. E todo coberto, para as pessoas que visitavam não veiam isso, está tudo coberto, como você pode ver naquela parede. Está aqui a fotógrafa lá tirando foto. Toda essa parede é coberta com gesso, com uma cobertura de gesso, pintada bonito e ninguém sabe. Só para a parte externa havia mármore em um lugar como este, certo? No chão e alguns ornamentos, certo? Colunas, etc. Então não sei que show vamos ter hoje, e não vou convidar vocês lá a cantar. Vamos ver que a parte das cadeiras foi restaurada e está com números, porque a pessoa compra o ticket com lugar marcado para assistir, certo? Cantor, o verão, está ativo muito aqui o trato de Cesareia. Naturalmente, Herodes fez esse lugar e Herodes estava vivo quando esse lugar foi construído. Talvez Moisés esteja sentado lá naquele bancão para o rei e para os governadores. Depois da morte de Herodes, a província de Judeia, e aí passa a ser o momento que Pedro visita a cidade e Paulo mais tarde vai ficar preso aqui em Cesareia. Uns 300 anos aproximadamente, a cidade é o centro romano mais importante da província. Vamos então ver a parte. Desde os mais simples, como o jônico que vocês estão vendo aqui, o dórico não temos, e o coríntio, que é o caso mais típico, e aqui temos uma cruz, verdade? Uma cruz, que estamos falando já do Império Romano do Oriente, já cristão, a partir dos anos 300 e pouco. Opa, bom, eu queria passar por aqui, mas não poder. Tecido preto. Está cobrindo, protegendo um sarcófago. Está fazendo trabalhos com sarcófagos. Sarcófagos eram túmulos, certo? Se colocavam os corpos e o sarcófago que está lá é já da época cristã, certo? Se enterrava quem podia dessa forma. Lá tinha um mapa que eu queria mostrar, mas eu já vou contar o spoiler de onde chegava o granito e a mármore para a construção. Chegava do Rio Nilo, do Egito, chegava da Grécia e chegava também da Turquia e da ilha de Creta. Era tudo importado para a terra de Israel. A terra daqui é muito fraca, muito feia, não, muito simples. Então mármore tinha que ser importado.
desenho que mostra como se veía o palácio. E lá ao fundo era onde estava o porto, essa bandeira lá em cima. Na direção esquerda era o porto. Passaram pelo seu guia e lá estudamos e nós muitas vezes não tínhamos visto. Falamos, onde seria a prisão? Exatamente. E aí, ficou preso. Onde seria que ficou preso? Falavam, até que foi feita a escavação. O palácio, quer ver que mostra, tem uma continuação dentro do mar, mas as ondas destruíram tudo. Tem uma piscina lá. Vamos ver se acha arqueológico que lá. Confirmação arqueológica da existência de Pôncio Pilatos foi aqui em Cesareia, onde fachada essa rocha que vocês estão vendo aqui, com uma cópia. A rocha original está, a pedra original está no Museu de Israel, e o que está escrito aqui em latim, vejo que depois falaram todo mundo grego, Tiberium. Quem é Tiberium? O imperador de Roma, Tibério, na época de Jesus. Porque Tibério por Tiber, não? O rio Tiber. E o nome Pontius Pilatus. E o título dele, Prefectus Judea, o prefeito da Judeia, Pôncio Pilatos, na época do imperador Tibério. Ok, isso está escrito aqui em latim, confirmação, primeira confirmação da existência de Pôncio Pilatos fora da Bíblia. Agora vamos poder ver um pouquinho como continuava aqui o palácio. Deviam ser julgados pelos romanos, que é uma questão de vida ou morte. E se ele é levado para Jerusalém, no caminho, os sacerdotes do templo estão planejando matar ele no caminho. Então, isso pode ver no Atos dos Apóstolos 25. Ele fica preso 2 anos aqui, primeiro com Félix e depois com Festo, outro governador. E a Festo que ele diz, eu quero ir a Roma, ser julgado em Roma. E Festo diz, você quer ir a Roma, você vai ir para Roma. E aí daqui ele embarca em direção a Roma. A grande pergunta é esta: será que ele estava sendo sincero?
Ou será que ele usou aquilo como uma forma de ironia? Epá, não continuas a falar, quero convencer que isso é verdade, para. Ou será que ele estava mesmo sendo sincero e ficou com medo de se converter? Se ele se convertesse ia dar um efeito, se calhar ia ficar preso, decapitado. Toma a sua cruz e siga. No mundo tereis tribulações, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estará connosco até ao fim. Amém? Amém? Então isto é uma mensagem forte para nós.